Quer saber como foi a prova de Física do Enem 2017? Fica ligado aí. Fala moçada, estamos aqui na TV SEB para falar sobre a prova de Física do Enem 2017. Estou com meus grandes companheiros e colegas de trabalho. Está aqui comigo o Gui do meu lado direito, está aqui Anderson, nosso pai santo, pai de santo, né? Está aqui o JG e o nosso capitão Silvinho para a gente comentar sobre a prova de Física, que, pelo que tudo indica, a prova mais fácil de todos os tempos, disparado, foi a melhor de todas, né? O ano passado, nessas gravações aqui, estava uma nuvem cinza em cima dos estúdios na prova de matemática. Parece que essa nuvem veio para a gente esse ano, né? Prova de Física, parece que foi difícil. Queria comentar, aliás, antes de começar, queria agradecer ao Vitor, que fez a prova, né, junto com o Gui também. O Vitor que está no estúdio aqui, mas não pode aparecer porque ele tem contratos com outras emissoras, né? Gui, você fez a prova? Fiz a prova, Arelinha. Prova, começar pelo começo da história. Fiquei 2 horas nessa prova de Física, só na prova de Física. Então, para poder fazer ela com calma, analisar todas as questões. E daí vem a nossa primeira conclusão do assunto. Inviável, eu não consigo imaginar um aluno que fez as 90 questões fazendo, lendo com certeza e precisão. Porque o tempo que exigia, pelo menos a parte de Física, era um tempo muito grande. Infelizmente, quem sabia tudo que estava na prova não conseguiria fazer a prova inteira. Não conseguiria fazer ela toda, assim, inviável mesmo. E de um nível de dificuldade muito diferente dos últimos anos. Tá. Assim, bem diferente mesmo. Essa parte do nível, o Dersim vai comentar mais. Agora, entrando um pouco nos assuntos, a gente teve uma questão de ótica, né? Essa única questão de ótica envolvia a estrutura do olho humano e envolvia os cones, né? Os fotossensores. Uma questão simples, uma questão fácil. Então, ela falava, se alguém tem problema nos cones, o que acarretaria para ela. Então, percepção de cores sem muitas dificuldades. Então, nessa parte, acho que foi a única parte tranquila de todas as áreas. Basicamente foi essa parte de ótica. Tá. Antes de passar para o Anderson, como é que foi a sensação, não só de Física, de fazer prova, você se colocou no lugar do aluno? Me coloquei, eu tinha um planejamento inicial, eu falei, bom, eu vou fazer de Física, depois vou dar uma olhada na de Matemática, quero ver como é que está essa estrutura da prova. Não consegui, a ideia era essa e não rolou. Eu tive que ficar, o tempo que eu fiquei dentro da prova, eu fiquei em Física. Então me pegou de surpresa nesse aspecto. Tá. Legal se colocar no lugar do outro, né? Então tá bom. Anderson, fala meu parceiro. Salve, galerinha! Ó. Tá até cabelo arrepiado, Dercy. Estilo, chama estilo. Tá bom. E dando continuidade ao que o Guilherme disse aqui, olhando a prova, a gente observa que a habilidade de número 1, ela se fez presente. Talvez aí por 4 vezes na parte de ondulatória da prova. Tá. Então, o aluno ele tinha que ter, Varela, conhecimento físico, ele tinha que ter capacidade de análise e interpretação e correlacionar o aspecto físico com a informação do gráfico. Isso, então, faz com que eu, no meu ponto de vista, acho a prova, como o Guilherme disse, prova difícil. E essas 3 etapas da análise faz com que o tempo da questão seja comprometido. Então, o aluno ele tinha que ter em mente o seguinte, a prova ela é classificatória, não é eliminatória, então ele tinha que ter a frieza de, opa, vai dar trabalho, pular, e na prova de Física ele encontrar aí algumas dificuldades. Por outro lado, ao contrário do que a gente observou nos outros anos, o Enem ele não apertou em relação à continha, não. Tinha muita coisa que dava para fazer apenas pela análise gráfica. Tá. O aluno ele podia pegar o viés pesado, físico, de formulinha, ou então, se ele fosse para o viés gráfico, eu acho que ele sairia um pouco mais rápido, o que não diminui a dificuldade das questões, viu? Me parece que, conversando com as outras áreas, matemática tinha conta difícil. Agora, a química também segurou. Falaram que foi uma prova difícil, depois vocês podem assistir o vídeo, se você ainda não assistiu. Foi uma prova difícil também, mas tem as contas difíceis. A química é difícil, assim como a gente está dizendo que a física foi difícil, né? E pro aluno que está assistindo a gente, eu acho legal ele pensar assim, ó, a prova foi difícil, segundo a nossa equipe,
Foi, só que foi difícil para todo mundo. Isso. Então, vamos ponderar isso aí, galera. Como você disse, é uma prova eliminatória, né? É. Isso aí. JG, fala, meu parceiro. Fala, parceiro. Tudo em paz? Olha o Mais ou menos, clima, né? olha o clima, olha o clima. Mais ou menos em paz, né? E aí, prova de eletricidade, as questões de eletricidade, o que você percebeu, Jota? Então, as questões de eletricidade foram 4 questões, né? 3 de eletrodinâmica e uma questão de eletromagnetismo. Tá. Questões assim, uma questão interessante, num gráfico, de um condutor ômico, o aluno tinha que achar resistência, tinha uma pegadinha lá, multiplicar por 4, uma questão bonitinha, mas também podemos falar de um nível médio, não era fácil. Uma outra questão também de interpretação de um circuito elétrico, uma questão também mediana, não era simples, não. Uma questão que deixou um pouquinho mais a desejar em relação às alternativas, que a gente ficou ali meio... A história quando deu margem de dúvidas, resumindo, Sim, né? Não sim. era uma questão tão simples para analisar as alternativas da cerca elétrica. Uma questão legal, mas as alternativas não estavam boas. E uma questão muito difícil, na minha opinião, de eletromagnetismo. Exercício literal, não foi um exercício simples, não. Então, aquilo que o Anderson Já não falou... é um assunto fácil? Já né? não é um assunto fácil. Aquilo que o Anderson falou, eu reforço. Os alunos nossos, aí os alunos que estão assistindo. Não desanima, não, porque foi difícil para vocês, foi difícil para todo mundo. Uma prova de física realmente bem mais difícil, bem mais difícil que os anos anteriores. Tá. Por isso que a gente gosta de fazer esses comentários, né? Desse tipo de análise. Não é simplesmente qual questão está certa, qual está errada, é para você sentir uma opinião de quem é profissional, né, em cada assunto, né? Falando em profissional em assunto, o profissional da mecânica, vamos lá, o nosso capitão da mecânica, o pai de Isaac Newton, vamos lá. Menos. Menos. Por Galileu até eu ficaria. Né? Mas o Galileu é pior que o Newton, né? Você que diz, né? Deixa eu chamar a atenção, essa questão da eletromag envolvia eletrodinâmica também, tinha correntes curto-circuito. Olha, é uma exigência que faz tempo que eu não via. Um pouquinho mais né? perto do microfone. Eu via assim, uma exigência tamanha, né, de correlações cruéis, de uma certa forma, para o jovem naqueles 3 minutos de tempo médio de resolução. Então, eu achei, por exemplo, a gente sabe que uma questão é mais fácil ou mais difícil pelo tempo que você dispõe para abordá-la. Em 3 minutos, essa de eletromag é muito difícil, né? Possível, né? É uma questão que muito exigia dos melhores alunos, eu creio que não daria os 3 minutos, né, de tempo de resolução. Na mecânica, para você ver, né, a mecânica ela não tem o perfil dos grandes vestibulares em distribuição. A mecânica é cinemática, dinâmica, estática. Normalmente, nos grandes vestibulares, vem como metade da prova. Mas a gente sabe que no Enem é 1/3, mas ao invés de 1/3, veio um pouquinho menos, 26%, veio igual a ondulatória, que normalmente é o patinho feio, né, da distribuição dos grandes vestibulares. A coisa se inverte no Enem. Agora, as questões, as 4, eu diria que uma, que até a Química já comentou, sobre Densidade, densidade no processo de centrifugação, a gente olha isso pelo lado da física, né? Mas ela era aceitável, a análise das alternativas e tal. Mas as outras 3, meu Deus. Aliás, né? teve uma em especial que a gente estava conversando antes de começar a gravar, que era complicadinha, porque, né? Era uma questão de transformação de energia, né, na cama elástica, no salto em cama elástica, só que havia um problema. Você tinha que analisar a construção de um gráfico de energia cinética em função de altura. E era inconveniente o fato da energia potencial elástica variar com o quadrado da deformação, que tem a ver com a altura. Isso daria um gráfico em trecho parabólico. E a pessoa que não percebesse esse detalhe matemático seria punido não por dificuldade em física, mas em dificuldade em matemática. Pela análise né? matemática, né? Porque tinha algumas alternativas que poderiam trair, né, o candidato na análise lá inicial. Eu diria que essa foi a questão que eu achei assim, bonita, no sentido, né, se você tivesse um pouco mais de tempo para analisar, ela ficaria Bonita aceitável. para a gente, né? Bonita para a gente, Bonita né? pra gente. Mas para o jovem eu acho muito exigente. Tá. Bom, então é isso aí. Hoje nós gravamos aqui os comentários sobre a prova de biologia, de matemática, de química e de física. Para você ter uma ideia, esse vídeo que você está assistindo agora foi o último a ser gravado, pelo tempo que demorou para analisar toda essa prova. Então, é legal que você saiba disso para você poder medir o seu humor, a sua felicidade. Não fique triste, também não fique feliz demais, mantenha o foco, não é isso?
vai para cima de todas as provas que vocês ainda têm para fazer. E a gente torce de coração que mesmo com toda essa dificuldade, que você está indo muito bem. Curta esse vídeo, compartilhe na sua rede social e assine nosso canal.